Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 647. O GH, já está aqui? Switch. Enquanto eu recuava enquanto usava sua habilidade de proteção. Eu cuidarei disso. Dongbang Saki passou por ele e ficou na frente da espada infinita. A espada transparente que atravessou a porta de uma só vez. Flutuou no ar até Dongbang Saki dar um passo à frente. Como se esperasse que ele saísse. E quando ele ergueu a espada. Uau! A espada infinita não visava Dongbang Saki. Em vez disso, correu em direção à espada que ele havia criado. Choque, choque. Milhares de golpes de espada colidindo em um instante. À medida que as espadas se chocavam, enormes ondas de choque varreram os arredores, mas... Cookie. Enquanto eu cerrava os dentes e liberava sua habilidade de proteção. Zing. Uma enorme cortina de luz se formou, bloqueando as ondas de choque. A cortina de luz protegeu-se e espalhou-se amplamente para cobrir as pessoas atrás e até mesmo a torre. Seong Ji-han falou. Por que você está nos protegendo de repente? Precisamos proteger Yggdrasil, não é? Ah, entendo. Bem. Para alguém que queria tão desesperadamente seu nome escrito no registro, ele devia estar preocupado com possíveis danos causados pelas ondas de choque do choque das espadas. Se aquela coisa vier voando, até mesmo a capacidade de proteção será destruída rapidamente. Você deveria me ajudar também. Precisamos fortalecer a defesa. Deixe isso para Dongbang Saki. Sua convocação, eu sei que ele é forte. Mas, não deveríamos nos preparar para o pior? E se a espada mudar de direção em nossa direção? Eu não acho que isso vai acontecer. Seong Ji-han observou a troca de golpes de espada com um leve sorriso. O interesse da espada infinita está focado exclusivamente na espada Taiji de Dongbang Saki. Para algo como a espada infinita, não deveria ser difícil notar que a origem de Dongbang Saki está na torre. Se realmente almejasse a vitória, em vez de colidir com a espada Taiji assim, deveria ter se concentrado em derrubar a torre. Mas o oponente parecia desinteressado na torre, em Seong Ji-han ou em Id. Estava concentrando seus ataques exclusivamente na espada Taiji. Claramente, seu interesse não estava aqui, então não havia necessidade de fazer barulho como eu. Isso de lado. Seong Ji-han observou o espaço ondulando enquanto as espadas se chocavam. Para uma batalha entre um artista marcial que atingiu o extremo das artes marciais e a espada infinita, parecia uma batalha simples à primeira vista, apenas com espadas se chocando. A espada infinita é verdadeiramente a perfeição das artes marciais. Uma vez que a espada se manifesta, não há necessidade de usar técnicas marciais. Seong Ji-han imaginou-se empunhando azul e vermelho e enfrentando a espada infinita naquela situação. Quantas vezes ele poderia resistir a esses ataques? Ele se elogiaria se conseguisse bloquear até 10 golpes. Foi assim que a espada infinita incorporou perfeitamente as artes marciais em si mesma. Pensando dessa forma, o RD é bastante impressionante. Como ela conseguiu derrotar e até mesmo subjugar aquela coisa? Mesmo que ela tenha usado o administrador negro, foi incrível como ela derrotou Jiang Shang, que havia aperfeiçoado a espada infinita. A própria URD não parecia uma adversária tão difícil quando eles se enfrentavam. Não, sua habilidade foi completamente bloqueada pelo Stat Blue. Pode ter funcionado com Jiang Shang. Além disso, o administrador negro também tem um poder considerável. Então se eles atacassem juntos, poderia não ter sido fácil. Enquanto Seong Ji-han especulava sobre como o RD conseguiu subjugar aquela aterrorizante espada infinita. Dongbang Saki, que vinha se defendendo continuamente contra a espada, abriu lentamente a boca. Imperador Jiang Shang, o teste acabou? Com essas palavras, a espada parou brevemente no ar. E logo a partir daí. Você me reconheceu. Uma voz idêntica à de Dongbang Saki fluiu. O quê? Aquela espada, ela pode falar? Id, que assistia à batalha por trás da barreira, gritou incrédulo. Sua espada me despertou completamente. O oponente gentilmente respondeu a esse clamor. Isso significa que recuperou a consciência depois de colidir com a espada de Dongbang Saki da última vez? Dongbang Saki também disse que mais memórias da era do Império Murin voltaram após o último confronto. Eles devem ter influenciado um ao outro. Pensando nisso, Seong Ji-han observou silenciosamente o que a espada infinita estava dizendo. Embora nossas vidas fossem diferentes, nossas origens são as mesmas. Você é páreo para mim. Ainda estou faltando em comparação com você. Não, estou realmente satisfeito. E pensar que o oponente digno que procurei por mais de 1000 anos era eu mesmo, de outro mundo. Mas também é triste. No final, não há ninguém que possa me igualar, exceto eu mesmo. Assim que começou a falar, a espada infinita, que de alguma forma havia se contido até agora, começou a derramar palavras. Lamentando que não havia ninguém com quem compartilhar artes marciais exceto ele mesmo, então. Meu outro eu, seu nome era Dongbang Saki, correto? Isso mesmo. Vou lhe dar a posição de imperador. Que tal se tornar co-imperador e competir em artes marciais comigo pelo resto da vida? Com essas palavras, Dongbang Saki acariciou lentamente a barba. Competição com outro eu. Essa é uma oferta atraente. Ter um rival.
Como esperado, eu sabia que você me entenderia. Mas o império não caiu? Para a pergunta de Dongbang Saki. Podemos revivê-lo. Apenas me empreste seu corpo por um momento. Estalar. A espada infinita começou a penetrar na espada que Dongbang Saki segurava. A espada infinita de Jiang Shang, que parecia ter se contido até agora, parecia que poderia dividir a espada Taiji a qualquer momento. Vendo isso, Dongbang Saki olhou para Seong Ji-han. Se as coisas derem errado, lembre-se de mim a qualquer momento. Quando Seong Ji-han assentiu. Swish, swish. A resistência da espada Taiji enfraqueceu e a espada infinita enterrou-se completamente dentro dela. E logo. Então este é o corpo de outro mundo. Dongbang Saki, levantando o braço e examinando seu corpo com curiosidade. Mas ele logo franziu a testa e olhou para Sang Ji-han. Esse sujeito, seu desenvolvimento foi bastante suprimido. Foi obra sua? Desenvolvimento suprimido? Dongbang Saki? Ah, o deus marcial tentou suprimir o crescimento de Dongbang Saki colocando restrições. Comparado a Jiang Shang, que estabeleceu um império e viveu como quis. Dongbang Saki, que se tornou um servo do deus marcial e teve seu crescimento suprimido, seria naturalmente mais fraco. Mas o deus marcial fez isso, então por que culpá-lo? Enquanto Seong Ji-han franzia a testa para Jiang Shang, que já estava ficando com raiva. Esse cara é um assistente, não haja precipitadamente. Jiang Shang, que havia entrado no corpo de Dongbang Saki, parecia ter ouvido algo dele. Acariciando lentamente a barba, ele estava se acalmando. Você diz que ele é seu único discípulo? Aquele cara. Ser chamado de discípulo é a maior honra. Por favor, transmita isso a Dongbang Saki. Pelo menos você tem boas maneiras, mesmo que você detenha o poder da vida ou da morte sobre mim. Jiang Shang rapidamente suavizou-se com as palavras humildes de Seong Ji-han. Ele também parecia ter notado a ligação fortalecida da torre, não esquecendo de mencionar o poder da vida e da morte. Bem, então. Etapa. Enquanto Jiang Shang caminhava lentamente em direção a Seong Ji-han. Id, que mantinha a barreira, olhou ansiosamente. Ei, o que há de errado com aquele velho? Ele se tornou um inimigo? Inimigo? Basta derrubar a barreira. E se ele atacar? Você poderia detê-lo mesmo se ele fizesse isso? Não. Com essas palavras, eu abaixei silenciosamente a barreira. Jiang Shang abordou Seong Ji-han e examinou-o atentamente. Logo, ele sorriu com satisfação. Entendo por que eu tomei você como discípulo. Você tem talento marcial. É assim mesmo? Sim, já vi mais de 1000 filhos meus. Mas nenhum supera você. O mesmo vale para meus discípulos. Sim, entre os humanos, você merece o segundo lugar. Ele era realmente tão bom? Seong Ji-han relembrou suas estatísticas iniciais de quando estava no nível 2. Naquela época, todas as minhas estatísticas estavam no mínimo de 5. Pensando bem, não parecia que sua aptidão fosse tão excepcional. Talvez tenha sido porque ele herdou o talento marcial de Dongbang Saki através do Stat Blue? Enquanto Seong Ji-han fazia tais especulações. Bom, farei de você especialmente meu príncipe herdeiro. Jiang Shang o nomeou com confiança como príncipe herdeiro, como se estivesse sendo generoso. Príncipe herdeiro, tudo bem, você deveria passar o império para seus filhos. Não, no meu império, as artes marciais são a verdade, não a linhagem. Você tem as qualificações para se tornar o segundo imperador. Mas, o primeiro imperador ainda governa esse império? Na pergunta de Seong Ji-han. Infelizmente, sim, não havia crianças que pudessem resistir a 10 trocas comigo, muito menos me derrotar. Como eu poderia confiar meu império a tais fracos? Então aquele servidor esteve sob a ditadura de Jiang Shang por mais de 1000 anos? Comparado a isso, a terra parecia melhor. Como Seong Ji-han estava se sentindo estupefato. Ainda assim, pode haver aqueles que se opõem a você, um ser de outro mundo. Tudo bem, você tem um parceiro? Eu não. Bom, então queis com minha filha. Vou lhe dar o sobrenome imperial, Jiang. A cena que ele viu na previsão do futuro estava se desenrolando naturalmente mais uma vez. Foi aqui que ele enlouqueceu quando eu parei para pensar. Ao contrário de Dongbang Saki, Jiang Shang tinha um temperamento bastante forte, provavelmente por ter sido imperador por tanto tempo. Seong Ji-han decidiu responder imediatamente desta vez, ao contrário da previsão futura que ele tinha visto. Afinal, o mundo dele desapareceu completamente com o servidor. Ele não tem mais uma filha ou um império. Ele poderia pelo menos aceitar as palavras de um imperador caído que havia perdido tudo. Tudo bem, seria uma honra. Jiang Shang riu muito da resposta imediata de Sang Ji-han. Haha, que viril, verdadeiramente digno de ser meu discípulo. Ah, sim, quantos anos você tem? A propósito. Ele havia regredido para 27 anos e ficou preso em azul e vermelho por alguns anos. Então, estou na casa dos 30. 30 anos, nem mesmo 100 anos de diferença com o meu filho mais novo. Perfeito. Quantos anos essa filha mais nova deveria ter?
Enquanto Seong Ji-han tentava manter sua expressão para esconder o choque. 1 a 100 anos, PFFT. Id, que estava ouvindo por trás, riu. Esse bastardo? Uau! Com apenas um aceno de mão de Jiang Shang. O corpo de Id foi jogado contra a parede em um piscar de olhos. Kaki. Para insultar minha família imperial diante de mim. Nunca vi um tolo tão insolente. Enquanto ele falava, o corpo de Id começou a inchar rapidamente. Talvez porque os movimentos de Jiang Shang fossem rápidos demais para ele usar sua habilidade de proteção, seu corpo parecia prestes a explodir. Suspirar. Que temperamento explosivo. Seong Ji-han interveio rapidamente. Vossa Majestade, ele é um talento indispensável para nossos planos futuros. Aquele cara, ele parece bastante inútil. Sim, por favor, perdoe-o só desta vez. Tudo bem, eu deveria ouvir as palavras do meu genro. Já confirmado como genro? Enquanto Seong Ji-han suspirava interiormente. Balançar. Quando Jiang Shang abaixou a mão, o corpo inchado de Id rapidamente voltou ao normal. Kaki, Hulk. Enquanto Id, que havia caído no chão, tentava regular sua respiração enquanto derramava lágrimas e ranho, Jiang Shang voltou seu olhar para Sang Ji-han. Bem, então, antes de realizarmos o casamento, vamos lidar primeiro com o grande mal. Por grande mal, você quer dizer? A passagem norte não foi aberta agora que juntei forças com meu genro? Então vamos partir a cabeça daquela mulher má imediatamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.